céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Hoje, dia 20 de setembro de 2020, aproximadamente em São Paulo, são 22 horas com 17 minutos. Glória a Deus. Essa pregação ficará gravada. Louvado seja Deus. Então receba a paz de Jesus. Quem está ouvindo, os ouvintes que vão ouvir a gravação dessa pregação, recebam a paz de Jesus também. Hoje dá continuidade, meus irmãos, à exposição bíblica do santo ensinamento de Jesus Cristo, do Espírito Santo para nós, do livro de Apocalipse. Estamos agora na parte do capítulo 13, parte 2. Domingo passado, o Espírito Santo nos ensinou acerca da parte 1 da besta do mar que subiu da terra. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 13, louvado seja Deus, da parte 2, sobre a besta que subiu da terra. Queridos irmãos, abra a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11 a seguir. Amada audiência do Brasil e da terra, o irmão Emerson Nunes, ele não prega baseado por escolas de teoria humana, de teologia, por meio de achismo, nem escolas pré-tribulacionista, pós, mid, meso, milenista, não. Nós pregamos pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus nos ensinou, que o Espírito Santo, em São João 14, 26, o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Como diz o apóstolo Tiago, quem quer sabedoria, peça para Deus. Tiago 1, verso 5. Então, meus irmãos, muitos entram em questões loucas, em debates acerca da genealogia da lei, mas isso são coisas inúteis e vãs. Nosso Deus não é Deus de debate. Há muitas confusão doutrinária por causa da soberba do homem, que prega baseado por pastor A, pastor B, da forma que ensinou. Não, nós pregamos pelo Espírito Santo, à luz das Escrituras, sem filosofias, sem machismo, porque é o que a Bíblia diz: aquele que aumentar 1 vírgula, 1 tio dessas Escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. A Bíblia também diz que Deus ocultou essas coisas aos sábios e inteligentes e revelasse somente aos seus pequeninos. E muitos não entendem essa pregação pelo Espírito Santo, porque a soberba está no coração de muitos. Então Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Somente quem tem o Espírito Santo, segue os passos de Jesus, que está na comunhão da santificação do corpo e alma e espírito, vai entender. Agora quem não entende, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões, em contendas de palavras, cheio de blasfêmias,
invejas ruins e suspeitas. Então Deus manda se apartar. Glória a Deus, porque em Mateus, por que essas pessoas são usadas assim, usadas pelo inimigo, batendo na tecla do evangelho de achismo e teoria por meio dos homens e de fábulas? Porque só entende essas pregações quem tem um Espírito Santo de Deus, porque como Jesus diz em Mateus 13, verso 13, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus já falou acerca dos tais. Jesus, quando veio nessa terra, trouxe consigo o evangelho da nova aliança, o evangelho do Novo Testamento. Louvado seja Deus, o povo se admirou de Jesus. Esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, prega com quem tem autoridade, que até os espíritos imundos lhe obedecem. Está vendo? Que coisa tremenda, irmãos. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo da verdade. Então, meus irmãos, é como diz a palavra de Deus, que os mistérios que teve ocultos séculos, agora são revelados aos seus santos, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que coisa linda, que coisa tremenda, é o poder de Deus, é o poder da revelação do Espírito Santo de Deus, revelado aos seus servos e profetas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos meditar, louvar a Deus na palavra de Deus. Glória a Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 13. É aqui a pregação que vai falar sobre o império mundial da besta, o seu quartel-general, que é o dragão, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia. Glória a Deus. Abra o santo livro, as promessas de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 13. Glória a Deus. Verso 11 a seguir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que diz assim: eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz tão grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, na terra, em vista dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse a presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta, que receberá a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse ao espírito da imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Glória a Jesus. Só um minutinho, amados irmãos e irmãs ouvintes, já estou de volta. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, vamos fazer um minutinho de oração para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, para lhe pedir, ó Deus, a Tua unção, a Tua sabedoria que vem do céu. Como Tiago diz, o apóstolo Tiago diz, quer sabedoria, peça para Deus, clama com a cara no pó, que o Senhor concederá. Nós estamos pedindo, meu Pai, a Tua sabedoria, porque a Tua palavra nos diz que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Ó Deus, fale conosco, fala com os ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, ó Pai, que está, ó Deus, conectado nesta transmissão ao vivo do canal Defesa da Sã Doutrina IPDA 1962. Continue falando conosco, Senhor, o que nós precisamos ouvir, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra de Deus, que é a revelação de Jesus, qual deu ao seu servo João, na ilha chamado Patmos. João ali preso, por pregar o Evangelho, por combater os falsos profetas, e os homens vil da época, por sentir comichão nos ouvidos, não suportaram a sã doutrina do Senhor. Havia martirizado todos os apóstolos, exceto Judas Iscariote. Esse traiu Jesus e se suicidou. Então João é capturado em Éfeso, levado para Roma, julgado e enviado a Patmos. E lá ele recebe a revelação apocalíptica, a revelação profética, que Jesus diz para ele: escreva as coisas que tem visto da época passada, as que são daquele momento presente e as que depois desta hão de acontecer. Então João tem a revelação de Deus, e Deus fala: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então o apóstolo João recebe a revelação de Deus e manda a carta profética às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a atual Turquia. A 4 igrejas recebe exortação, elogio e exortação. 2 igrejas, que é Esmírnia e Filadélfia, a igreja do amor de Deus, que tem a chave de Davi, também recebe somente elogio. Essas 2 igrejas. E a Laodiceia recebe somente exortação. Glória a Deus. E depois da revelação das 7 igrejas,
Deus vai revelar sobre a abertura dos sete selos. Um dos primeiros selos começa a ser aberto através da interpretação do que Jesus revelou para ele em Mateus 24. O princípio das dores, onde ocorre fome, peste, guerra, esfriamento por parte da fé de muitos cristãos, o povo movido por indiferença e também o engano das religiões, o engano do espírito maligno dos falsos cristos, que compreende também a abertura dos primeiros selos dos cavaleiros do Apocalipse. E também é revelado a abertura dos selos através de sinais cataclísmicos na natureza. E na abertura do sétimo selo se faz silêncio no céu por meia hora. O momento do silêncio no céu é onde ocorre o silêncio no céu, é a hora que Deus dá ordem divina ao arcanjo de Deus com som de trombeta, porque os 4 anjos que estão no norte e sul, leste e oeste, retendo os ventos da ira de Deus por permissão de Deus, e aqueles que têm a função de marcar todos os homens e mulheres de Deus que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, através da pregação do Evangelho, quando ocorreu o último sinal da volta de Jesus, que diz lá em Mateus 24, quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Quando houver paz, segurança, virá repentina destruição. Nesse momento, esses anjos se unem com mais 3 anjos para tocar as trombetas, no momento que faz silêncio no céu. E no momento que faz silêncio no céu, o momento que cumpre a profecia de Deus que falou na boca de Paulo em Tessalonicenses 4,16, sobre o arrebatamento da igreja. É o momento que a igreja entra nas bodas do Cordeiro, que está escrito lá em Mateus 25, onde as virgens prudentes entram nas bodas e as portas da graça se fecham. Nesse momento agora, os anjos do Senhor recebem as trombetas que vão atingir a terra, porque dos céus é manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. As orações dos santos, os clamores de todas as gerações, onde vai se cumprir que em a palavra de 1 Tessalonicenses 1, verso 5, prova clara o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam. Então as orações do santo que sobe aos céus, e Deus agora em resposta descarrega a sua cólera, a sua ira sobre a terra, e dá ordem agora para esses anjos, qual tem a função de tocar as trombetas, que vão atingir os astros celestes, a atmosfera, atingindo os astros celestes, o sol, a lua, o ar, atingir a terra, através de saraivas, de fogos e queimadas, atingir os rios, atingir os mares, e atingir os homens, e atingir o inferno, os demônios, com a soltura dos demônios sobre a terra. No primeiro momento do início da grande tribulação, da ira de Deus sobre a terra, se dá início com grandes caos, catástrofe, desastres naturais, ondas e tsunami, um colapso no sistema, no comércio marítimo, um colapso no comércio terreno, um colapso nas plantações. Nesse momento também se cumpre o que Deus falou, o que o Espírito Santo profetizou na boca de Paulo. Deus, em 2 Tessalonicenses 2,11, por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E nesse momento as duas testemunhas não receberão o dano das trombetas, não receberão o dano da ira de Deus, porque elas vêm em função em profetizar o juízo de Deus que vai ser desencarreado sobre os homens, através também das taças e do juízo do lago de fogo e enxofre. E vai profetizar que a besta que virá é o engano de Satanás, que vai enganar as nações, porque o Deus deles que eles tanto queriam vai chegar. Então nos primeiros momentos das trombetas tocando, é o caos na terra. E no capítulo 10, 11 e 12, Deus faz uma pauta diante das trombetas
para ter uma intimidade com João, para revelar os mistérios ocultos, qual esteves guardados séculos, e agora para revelar aos seus santos, ao servo de Deus. E no momento do capítulo 12, Deus vai dar uma revelação para João, porque o Apocalipse também é a revelação de Deus, que vai narrar a história verídica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que compreende a primeira vinda de Jesus, que compreende nascimento, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E no que momento que Jesus se ascende aos céus, ele recebe a profecia que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, a grande tribulação, o advento do anticristo, milênio, novo céu, juízo final, novo céu e nova terra. E o capítulo 12 vai ser revelada a grande perseguição do dragão que desencarreou contra o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Que o plano satânico de Satanás era tentar aniquilar o Messias para que não viesse sobre a terra, corrompendo o coração dos homens. Mas esse plano maléfico de Satanás é frustrado, é aniquilado. Ele cai vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que Jesus vem nessa terra, nasce, cresce, morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. E como diz em Colossenses 2, verso 15, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre si mesmo na cruz. Naquele momento que o diabo cai derrotado, com toda a sua legião, qual ele enganou, louvasse a Deus. Agora o segundo plano do diabo é perseguir o povo de Deus da pregação do evangelho. Antes do arrebatamento, a função do diabo é tentar impedir que a pregação do evangelho seja pregada. Então o dragão se põe na areia do mar, e nesse momento ele vai convocar os seus aliados. Mar, no Apocalipse 17, compreende nações, povos, tribos, aletos e línguas. E agora o dragão se infiltra nas águas e convoca os seus aliados. Então o João vê uma besta emergir do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. João tem a mesma visão, muito parecida com a de Daniel. Daniel também vê no capítulo 7, vê bestas subir do mar. E essas bestas, a interpretação delas se refere ao Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônio e Roma. Os anticristos, porque a Bíblia diz que todavia, Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,8, todavia o mistério, o que é mistério? Algo oculto, o enigma. Todavia esse mistério da iniquidade já opera, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então Satanás, desde os tempos primitivos, da igreja primitiva, e até mesmo nos Antigo Testamento, sempre promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus. E essa besta recebe o poder do dragão. Dragão vermelho compreende que ele é um assassino, compreende sangue, a matança, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E nesse momento é preparado um cenário para a vinda do anticristo. O João está vendo uma besta emergir do mar. O espírito do anticristo, desse corpo da besta, os mesmos demônios que usou os impérios babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônia e Roma, os mesmos demônios que usou cada um desses líderes desses impérios, para desencadeando uma grande perseguição contra o povo de Deus, é o mesmo demônio que está sobre essas bestas, sobre o sistema. Qual é essas bestas que se refere hoje? A união homoafetiva, sistema ateísta, comunista, militar, ditaduras militares, ecumênico das seitas, heresias e religiões se dando as mãos, da religião da nova era, juntamente com a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Essa já está na terra encarna através dos falsos profetas, fazendo sinais e prodígios da mentira. Como diz João, filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, mas muito se tem feito como o anticristo. Então, a função do falso profeta
desse quartel-general é abrir um cenário mundial, político, econômico, militar, religioso, para deixar tudo preparado para a ascensão do anticristo. Então ele não encarnou na terra ainda porque algo detém. A graça do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, a mão de Deus, a igreja que tem o Espírito Santo detém. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. 1 Timóteo 2,15 fala que a igreja de Cristo é a coluna da verdade. Ela que está detendo pelo Espírito Santo e a graça de Deus, para que não manifeste. No momento que isso for retirado, aí ele vai se manifestar. Então a besta que subiu da terra, ela tem a função de fazer uma imitação de Deus, mas o lado oposto de Deus. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, do reino. Satanás tem uma função de imitar a Deus ao lado oposto, com oposição contra a palavra, usando o sistema do falso profeta, o sistema da Babilônia, que é a mulher montada na besta, que é a igreja apóstata, seitas, heresias e o mundo caído dos ímpios, para abrir caminho para a vinda do anticristo. Então, nesse momento, diante dos caos, agora o falso profeta, a Babilônia e o dragão dá o poder para a besta, para que no seu reino faça grandes sinais de prodígio. E diante desses sinais, desse prodígio, ela vai dar uma falsa paz. Será um homem de intriga política, carismático, persuasivo, o homem intelectual, o homem que fará sinais de prodígio segundo a eficácia de Satanás, porque o dragão deu o poder para a besta. E no momento que a besta é ferida de morte, que compreende que ela ressuscita, porque o diabo não tem poder sobre a vida. Por que a Bíblia fala que são sinais e prodígio da mentira? Porque ele é um mentiroso. Porque a Bíblia diz, Jesus não se contradiz na sua palavra. Porque o que Jesus disse para João lá no Apocalipse 1,19? Eis aqui aquele que foi morto e tem a chave do inferno e da morte. Então a chave da vida e da morte está na mão de Cristo, que tomou a chave de Satanás. Então ele vai simular uma falsa morte, uma falsa ressurreição, para copiar Jesus, para dizer que ele é o Messias, que ele é o Salvador, para que continue enganando mais o povo, porque a operação do erro foi enviada sobre a terra. E nesse momento as duas testemunhas, que representam o evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, que ela vai profetizar juízo para o povo de Israel que não creram no Messias quando veio nessa terra, e na pregação do evangelho. Porque vai se cumprir Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora. E vai também uma das duas testemunhas pregar também para o povo gentil, para os desviados, para as pessoas que não creram no evangelho, quando a igreja estava na terra pregando. Glória a Deus. Porque Deus pagará a tribulação àqueles que nos atribulavam. Todos que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? O povo ímpio, que tiveram oportunidade e não deram crédito. E aqueles que não obedecem o evangelho. Quem são os que não obedecem o evangelho? Crentes desviados, crentes apóstatas, crentes que não têm vida de comunhão com Deus. Vão ficar e vão sofrer a ira de Deus, como Deus fez com Judá e Samaria. Entregou eles na mão dos assírios, Samaria, e Judá na mão de Nabucodonosor. Deus vai fazer com o povo ímpio e com o povo crente e rebelde. Vai jogar eles na mão agora do imperador das trevas, anticristo. E nesse momento que a besta recebe todo o poder, que ela tem 10 chifres, os 10 chifres compreendem os poderes das trevas, e também compreende presidentes e reis que foram protótipos do anticristo de todas as épocas, como foi Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, o imperador romano, como foi Antíoco Epifânio, que é uma sombra que reflete como será também parecido o reinado do anticristo, porque Antíoco Epifânio, no capítulo 11, fala que ele profanou o templo de Deus, sacrificando porcos, e exigiu adoração
levantando uma estátua de um deus grego e profanou o templo de Deus, cessando o sacrifício contínuo, cessando as orações, e depois de um tempo Deus levantou um ungido, aleluia, para destruir e aniquilar. A mesma coisa, as obras malignas do diabo que estava usando aquele homem, é a mesma coisa que vai acontecer no final do reinado da besta. Ela vai profanar o templo de Deus, que será reconstruído, vai exigir adoração, vai blasfemar contra Deus e o seu tabernáculo. O que é tabernáculo? No Antigo Testamento, antes do templo ser construído, tabernáculo era um templo móvel, uma tenda que eles armavam para ali fazer o local de ritual para Deus, de sacrifícios e o culto de adoração a Deus. Depois desmontava e continuava caminhando. Mas depois, com a construção do templo, não precisou mais. Só que hoje esse tabernáculo somos nós, o templo móvel que o Espírito Santo habita em nós. Então a besta vai blasfemar de Deus e dos que habitam do céu e do seu tabernáculo. Que é o seu tabernáculo? O povo de Deus que está nas bordas do cordeiro. Ele vai blasfemar dizendo que a igreja que estava na terra não era verdadeira, que ele é o Messias. E vai blasfemar com arrogância, se autotitulando um Deus, se autotitulando o Messias, o Salvador. É uma blasfêmia, que é uma heresia isso. Glória a Deus. E vai fazer guerra contra os santos. Olha que os santos, é o que está escrito em Apocalipse 11, verso 7. E a besta que sobe do abismo, ali é uma profecia, os vencerá e os matará, esses santos. Não está no singular, está no plural. Santos compreende dois, no plural. É as duas testemunhas. Então, meus amados irmãos, no momento agora que o seu cenário mundial de paz, de harmonia, onde todas as nações vão adorar a besta, o falso profeta tem a função agora de convencer o povo a adorar a besta. Então agora o dragão dá o poder à besta, que é o anticristo do Apocalipse, e o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, dá o seu poder para o falso profeta. Ele vai evangelizar, ele vai pregar para o anticristo e fazer sinais e prodígio da mentira. Então, como eu falei para vocês, que ele vai simular uma falsa ressurreição e uma falsa morte. Também compreende também que vai ressurgir, como foi nos Império Romano, Medo-Persa, Grego-Macedônio, todos aqueles homens fiéis. Vai ressurgir mais uma vez essa ferida que foi feita pela espada da ira de Deus com esses homens, agora cicatriza na pessoa do anticristo e mais uma vez vai ressurgir todos os impérios num só corpo, blasfemando contra Deus e exigindo adoração. Glória a Jesus. Então agora a besta, com todo o seu poder persuasivo, intelectual, sinais de prodígio da mentira, fazer grandes sinais de maravilha permitido por Deus para que se cumpram as profecias. Ele dá o poder agora para a segunda besta, que é o falso profeta. Presta atenção que João tem a visão da segunda besta. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres. Chifre compreende poder, semelhante aos do cordeiro. O que está querendo dizer? É semelhante aos do cordeiro. O cordeiro representa Jesus. Sinais, maravilha, muito parecido com os homens de Deus que pregam. Assim são os falsos profetas hoje, que faz curas, sinais de prodígio, aquilo que Jesus falou, que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos, falsos ungidos, falsas unções, com tão grandes sinais de prodígio, que se capazes enganaria até os escolhidos. Isso é antes do arrebatamento, porque a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, está abrindo o caminho para a vinda do anticristo. O anticristo vai impor a sua marca, um sistema de crédito, através de uma moeda ou de um chip. É literal.
mas a segunda besta, que é o falso profeta, ela tem a função de já agir com a marca da besta espiritual, através do falso evangelho, anátema, maldito, que está cravando na mente do povo as seitas, heresias e evangelhos malditos, e nas suas mãos, fazendo com que o povo compartilhe e dê posse ao falso evangelho do falso profeta. Então, nesse momento que a besta que subiu da terra, ela recebe o poder. O dragão dá o poder à besta e a besta dá o poder para o falso profeta. Ele quer imitar a Deus. Como nós hoje somos usados por Deus. Deus, o poder de Deus sobre Jesus, e Jesus, pelo teu Espírito Santo, dá sobre nós. O diabo tem um lado oposto. O dragão recebe o poder de todas as trevas, dá para a besta, e a besta dá o seu poder para a segunda besta, que é o falso profeta, que tem poder semelhante a um cordeiro. Que é semelhante? É parecido, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, os mesmos mover como tinha o povo de Deus, ele vai fazer parecido para enganar. E não vai ter ninguém que se oponhará contra o seu poder. Pelo contrário, terá apoio de muitos, e até mesmo de muitos crentes que ficaram do arrebatamento. Glória a Deus. Porque com a abertura do sétimo selo, que ocorre o arrebatamento da igreja, ali também ocorre a ressurreição dos salvos. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao céu entre as mãos do Cordeiro. Então a festa no céu e ira de Deus sobre a terra. E exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, o falso profeta, porque o Espírito Santo ele é onipresente, ele não sai, mas a obra do Espírito Santo de convencer os homens dos pecados, isso é retirado, e Deus envia a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Pode ver que lá no toque das trombetas, mesmo diante do juízo de Deus, o povo não se arrependeram dos seus homicídios, das suas prostituição, dos seus adultérios e da sua feitiçaria, porque estão movidos pelo espírito do erro. Então, agora o falso profeta vai convencer mais ainda o povo para que adore a primeira besta. Ele vai ser o evangelista do emissário de Satanás, para exigir que o povo adore, porque a besta vai dar uma falsa paz. Ela por permissão de Deus, vai cessar os caos na terra, vai cessar os vírus, aqueles demônios vão ser cessados, porque olha o que acontece hoje. Os falsos profetas não fazem cura, os falsos profetas não fazem milagre, os falsos profetas com seus teatros satânico, também não faz demônio cair, não expulsa demônio, as pessoas não vomitam caroço também, porque tem os de Deus, mas tem os do demônio para enganar. Pessoas caem possessas, é a mesma coisa aqui. Os demônios, por permissão de Deus, povoando a terra, com grande caos. O anticristo e a besta vai cessar esse demônio, segundo a eficácia e prodígio de Satanás, para enganar mais ainda o povo. E exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Porque o falso profeta, a segunda besta, vai fazer que o povo adore, cuja chaga mortal fora curada. Por que a chaga mortal fora curada? Ela vai simular uma falsa morte, uma falsa ressurreição, e também essa interpretação que é que a besta dos anticristo, que eram feras da terra, que foram um tipo de bestas, que foi o imperador romano, né? Os homens, o nazismo de Hitler, o comunismo da União Soviética, vai ressurgir mais uma vez. E esse falso profeta vai pregar como imitando a Deus de uma forma oposta. Hoje nós pregamos contra as religiões falsas. O falso profeta,
Ele vai exigir que aniquile, que pare todas as religiões do hinduísmo, do budismo, do satanismo, as religiões judaicas, as religiões afro, e muitos vão querer combater, mas não terá força, porque ele será possuído por Satanás. Ele vai destruir os fortes, não haverá oposição contra o seu reino, não haverá país, não haverá poder contra ele, porque ele está usado por Satanás. Porque ele vai convencer o povo, é por causa das religiões que estava esse caos. Haverá uma inversão de valores, ele vai dar liberdade ao pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra a vida dos homens. Lembrando que com o Apocalipse, também tem muitas palavras figuradas, alegórica, figura de expressão. Esse fogo aqui é como é hoje. Deus não faz descer fogo através de um poder, de uma unção, de um milagre. O falso profeta, que já opera hoje através das falsas igrejas, dos falsos mestres, através de sinais de prodígio também, de grande sabedoria, mas não de Deus, da ciência e sabedoria humana, aqui ele vai falar esses fogos. Fogo descer do céu é mover, sinais, prodígio, que vai impactar o povo. E faz descer na terra na vista dos homens. Os homens vão contemplar o mundo inteiro. Porque a besta deu uma falsa paz, cessando os caos. Através de desastres naturais, cessou. Os demônios, permissão de Deus. E enganos que habitam na terra, com sinais, que vendo aqui, ó, que foi-lhe permitido que fizesse. Deus não enviou os anjos das trombetas, dos testemunhas, então agora Deus permite ele dar uma falsa paz, que foi-lhe permitido que a ele fizesse. Permitido que fizesse em presença da besta. Que o falso profeta, pelo poder da besta, vai fazer sinais e prodígio também, juntamente com o anticristo. Aí agora ele vai, ó, outra blasfêmia. Olha aqui, ó. A imagem da besta que receberia a ferida da espada que vivia. E foi-lhe concedido isso que... voltando aqui. Aos que habitam na terra, verso 14. Com os sinais que foi-lhe permitido que fizesse. Em presença da besta, dizendo... Aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta que receberá a ferida da espada que vivia. A besta, como foi o Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Deus, sacrificando porcos, exigindo adoração, como foi o imperador romano no ano 70, que promoveu uma grande perseguição contra a igreja primitiva e o povo de Deus, que ali saqueou o templo, matou as pessoas, matou as grávidas da época, arrancando seus bebês a fio da espada, vivo, lançando animais no ventre das mulheres e costurando, como foi Caligula, imperador muito cruel, e levantando uma estátua do imperador dentro do templo, exigindo adoração, e também teve a marca ali, que ninguém podia comprar e vender se não tivesse a moeda do imperador. Tanto é que nas feiras, para eles entrarem, para eles poderem comprar, tinha um sinal na testa e na mão, como reverência, e tinha que adorar os imperadores. Aqui, novamente, o anticristo, porque como a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé reflete e aponta como será a vinda de Jesus, os dias anteriores à sua vinda. Como foi nos tempos de Antíoco Epifânio, nos tempos de imperador, assim também será o império do anticristo. Pior, porque todos esses imperadores parecerão crianças perto desse homem vil, usado por Satanás. Então ele vai expor estátuas. Hoje os templos que nós adoramos as igrejas, será colocada estátua, em reverência a ele, em todos os lugares da terra.
de adoração. E foi-lhe concedido que desse o espírito da imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Agora o diabo vai usar o sistema tecnológico, através da televisão, da internet, para expor os seus milagres. Glória a Deus. Então o diabo, que deu poder à besta, e a besta deu poder à segunda besta, que é o falso profeta, e a Babilônia, que é a falsa igreja que vai estar adorando, que vai estar aliançada, que já é aliançada hoje com o falso profeta. O diabo vai usar o sistema tecnológico como ele usa hoje. Por isso que você vê aqui o irmão Emerson Nunes pregar contra a filmagem da besta, porque ela é de Satanás. Deus não se agrada. Não podemos usar os instrumentos do diabo. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito nós usar o som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Agora aqui, Satanás, o diabo, e foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. O diabo vai usar o sistema tecnológico para expor os seus falsos milagres, as suas falsas doutrinas, a sua ordem mundial, a sua ordem política, o líder mundial, da presidência mundial, do império mundial da besta. E todos vão aplaudir, todos vão adorar. E aqueles que foram contra serão mortos. Se lá nas trombetas, durante 5 meses, Deus repreendeu o espírito da morte, agora terá morte. E todos que morrerem, que não terão mais jeito, vão direto para o Hades, aguardar o quê? A ressurreição dos mortos condenados, para estar diante do trono do juiz de Deus. Então agora será um cenário mundial. E nesse momento também é a hora que ele vai expor, através da tecnologia, a sua cara feroz. Porque nesse momento ele vai começar a sua matança. Porque ele vai enganar os judeus. Depois que os judeus veem que ele não é nada daquilo, agora ele persegue os judeus e exige adoração. E vão matar muitos. E vai fazer que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Todos aqueles que não adorar serão mortos, degolados, mortos, como aconteceu antigamente nos impérios romanos. Aqueles que não adorassem o imperador eram degolados, eram mortos. Aqueles que não aceitassem a marca da moeda dos imperadores de Roma, não podia comprar e nem vender, eram mortos. João teve já a visão desses irmãos. Só que aqui, meu irmão, é a operação do erro. Você aceitando ou não já estará condenado, porque ficou. Todos que não adorassem a imagem da besta, porque muitos são leais às suas religiões, do hinduísmo, budismo, religiões afro, e vão ser mortos. Aí vão se lembrar das pregações. Aí se cumpre o que Isaías disse: quem deu ouvido à nossa pregação? Aí será tarde, mas aí virá agora o pranto. Vão se lembrar das pregações, vão se lembrar dos sermões, e não vai ter mais jeito. E nesse momento as duas testemunhas estarão profetizando mais juízo, que eles vão atormentar a terra. Eles vão agora profetizar as taças da ira de Deus, que vai cair sobre o anticristo e os povos que receberam a marca. E faz todos que pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Satanás vai usar o sistema de crédito,
a moeda mundial. Quem não tiver a moeda mundial e a marca de um chip na mão ou na testa, pode ser um chip, uma moeda, não temos um contexto adequado para saber o que é, mas eu tenho certeza que é um chip, que são marcados. Como hoje você vê muitos presos que é marcado com chip, que eles têm prisão domiciliar e não pode sair, se sair aquele ali acusa, a mesma coisa vai ter. Vão estar monitorados pela besta, pelo sistema eletrônico dela 24 horas. E esses que receberam a marca da besta não terão mais jeito para eles. Aliás, não tem mais, porque a obra do arrependimento é retirada e é enviada à operação do erro. Aqui é Bíblia, meus irmãos. Então, o diabo vai impor um sistema de crédito financeiro que ninguém pode comprar e nem vender. Todos vão aceitar. Todos vão aceitar. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Outra palavra figurada. Figura de expressão. Não é 666 literal. Se você for somar o nome de Hitler e de Nero, dá 666. O anticristo, o seu nome, vai calcular, vai dar esse mesmo 666. No período da grande tribulação. Então quem tem sabedoria, hoje aqui, vai calcular que será. Quem será o anticristo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, será um tempo terrível, muito terrível para aqueles que ficarem. Além de ter caos, demônios povoando a terra, muito sangue, muita morte, uma falsa paz, mas depois ele mostra a sua cara feroz, quem ele é. E a sua cara feroz, quem ele é, ele vai mostrar diante das taças da ira de Deus, que o seu trono vai escurecer. Isso é para os próximos capítulos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o povo vão ficar desesperado para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Mas no céu, nas bodas do Cordeiro, o povo de Deus estarão jubilando, ceando com Jesus. Então, o momento, meus irmãos, de nós se arrependermos, nós levar as coisas de Deus a sério, para não ficar aqui. Cuidado com esses evangelhos falsos, anátema, baseado por livros herégicos, baseado por filosofias. Cuidado com os falsos profetas que estão blasfemando, que não crê no arrebatamento, porque o arrebatamento ele é verdadeiro. Jesus, quando se ascendeu ao céu, não foi todo mundo que veio, que viu, não. E os varões profetizou dizendo: esse mesmo Cristo que vocês vistes subir, virá outra vez dessa mesma maneira. E quem estava ali? O povo de Deus somente. Deus teve contato primeiro com o povo de Deus. Hebreus 9, 27 diz: Cristo se manifestou uma vez para tirar o pecado do mundo, e aparecerá pela segunda vez sem pecado para aqueles que hão de herdar a salvação. Em São Lucas capítulo 17, os judeus e os homens fariseus fazem uma pergunta: quando será o reino? Quando virá o reino dos céus? Jesus responde que o reino também compreende já a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus ele é um fenômeno que, como foi na sua primeira vinda, que compreendeu nascimento, morte e ressurreição, isso levou algum tempo, anos. A mesma coisa é o arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Isso é uma vinda, não são vindas, é um ato único que ocorre durante todos esses tempos, que equivale a todos esses tempos, a vinda de Jesus. Só que o arrebatamento que compreende a vinda de Jesus, aleluia, é o que Jesus falou para os fariseus: a vinda do meu reino não virá com aparência exterior. Tá vendo? Tá lá em Lucas 17. E lá no final ele dá faz mais uma parábola.
2 estarão no campo, moendo, trabalhando. Um será tomado e outro será deixado. Então cuidado, irmãos, estude a Bíblia. Cuidado com falsas revelações, falsas visões por meio de necromancia. Você lembra do profeta velho e o profeta novo? O profeta novo foi entregar um recado lá para Jeroboão acerca dos templos da idolatria, Jeroboão II. E Deus falou assim: não para em canto nenhum, não coma nada. Ele voltou. Aí veio um profeta daquela cidade, um profeta velho, que podia até ser mesmo um profeta de Deus. Chegou nele e foi por aparência: vem, coma a minha casa. Ele falou que não. Não, mas ele já mentiu. O anjo me disse que você podia entrar. Ele foi. O que aconteceu? Desobedeceu. Depois, na sua caminhada, o leão vem, estraçalhou, ele morreu. Estraçalhado pelo leão. A mesma coisa é muito crente. Estão indo por aparência, por meio de visões falsas. Ah, que o anjo veio e me deu a interpretação do Apocalipse. Mentira! Heresia! Porque o Apocalipse já foi revelado para João. E a interpretação já está na própria Bíblia por revelação do Espírito Santo. Olha que o falso profeta que engana o povo com sinais de prodígio já está enganando muitos crentes, até mesmo de doutrina. Quantos crentes, até mesmo de doutrina, vão descer ao inferno porque por falta de leitura da palavra? Porque estão indo por aparência. Olha que Jesus disse que aparecerão falsos cristos, falsos profetas com tão grandes sinais, que se capazes enganaria até os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos? São os crentes verdadeiros. E para o diabo enganar um crente verdadeiro, ele tem que pegar algumas verdades. Você está vendo até muitos deles até falar sobre a doutrina do corpo, sobre a televisão, sobre as coisas ímpias, mas está misturada com kardecismo, espiritismo, necromancia, trazendo a ira de Deus sobre os tais. E Deus, quando levanta os profetas denunciando essas heresias, muitos não aceitam. Sabe por quê? Porque já estão marcados pela marca da besta espiritual influenciada em suas mentes. E em suas mãos não posse esses falsos evangelhos, anátema de Satanás. Como Paulo repreendeu os irmãos tessalônicos, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, tome cuidado. Porque os crentes tessalônicos eram crentes piedosos, eram crentes pacíficos, eram crentes de doutrina, porém, falho na sabedoria da palavra. Tanto é que Atos 17:11, ele diz dos bereanos, que eram mais nobres do que os tessalônicos. Mesma coisa, muitos crentes estão sendo assim. Para eles acreditar com a televisão é pecado, com brinco, com batom, com as calças compridas femininas, com as vaidades do mundo é pecado, tem que ter revelação extra sobrenatural. Tem que ter necromancia para acreditar. Não, meu irmão, está na palavra, está escrito. Eu creio em revelações, creio em visões, sim, mas com respaldo bíblico. Número 12:6 diz: se houver profeta de vós, em profecia Deus falará com ele. Nos últimos tempos diz Deus que os meus servos e minha serva profetizarão, terão visões e sonhos. Paulo também teve um arrebatamento em espírito, mas não foi lícito de falar nada. Ele teve que guardar, que ele viu coisas inefáveis lá. Os homens de Deus foram arrebatados, como foi Felipe, de um lugar para o outro, como foi Ezequiel, arrebatado até o templo. Mas você está vendo arrebatamentos fora do contexto bíblico, propagandando heresia, trazendo confusão e torturas psicológicas na mente do povo, e mentiras por vozes robóticas de pessoas que nem existem. Quantos crentes de doutrina vão descer ao inferno porque estão compartilhando a mentira de Satanás? Ah, mas eu estou me alegrando, não me sentindo bem, eu estou chorando. Você esqueceu que no mundo também você chorava com as músicas profanas? Você esqueceu também que você chorava através das poesias ímpias? Crentes nécios, sem sabedoria de Deus, estão sendo enganados. E Paulo diz: não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por ventos e roda doutrina. E vocês que estão aceitando esses falsos evangelhos, também da porta larga, do mundanismo, da vaidade, das mulheres que pinta cabelo, que corta cabelo, que usa salto alto, que faz essas vaidades, divórcio, segundo casamento, futebol, coisas ímpias e mundanas, vão ficar na grande tribulação da ira de Deus. Porque o povo santo não vai ficar, porque Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas sim para a aquisição da salvação.
Apocalipse 3:10, Jesus fala acerca da igreja de Filadélfia, a igreja que tem a chave de Davi. Você sabe o que significa Davi? É um nome muito belo. Amado por Deus. A igreja do amor de Deus. Jesus diz, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei. Não na hora, se fosse na hora da tribulação, a igreja ia passar pela grande tribulação. Mas ele disse, da hora da tentação, eu também vos guardarei, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O que a igreja tem passado hoje é uma pré-tribulação, como passou no ano 70, como a igreja passa hoje no Oriente Médio, por ditadores militares, na Coreia do Norte, algumas regiões da África. É um princípio de dores, é um tipo de tribulação. Mas quando Jesus levar a sua igreja, Deus pagará a tribulação sobre os tais, porque as orações dos santos sobem aos céus, e Deus desencarreia a sua ira, a sua cólera sobre os ímpios e sobre os rebeldes, porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Então cuidado, muitos crentes de doutrina estão sendo enganados, estão baseando as suas doutrinas por doutrinas tradicionais que não têm respaldo bíblico. Crente que não crê no arrebatamento não tem um Espírito Santo. Ele pega um texto de Mateus 24, isola aquele texto e aplica uma doutrina. Texto fora do seu contexto é pretexto para heresia. Cuidado. A Bíblia fala que eis que vem nas nuvens, todo olho verá. É no momento do final da grande tribulação, que a igreja está nas bodas do Cordeiro e vai se cumprir o que Enoque profetizou, Judas 1,14, que o Senhor virá com todos os seus santos para fazer juízos com aqueles que ficaram na terra. Apocalipse 9 fala assim, quando Jesus vem com toda a sua igreja para batalhar contra o dragão, a besta e o falso profeta, bem-aventurados que herdaram as bodas do Cordeiro. Leiam a Bíblia, irmãos, que vocês estão sendo enganados por falsas visões, falsas revelações, por meio de achismo. E estão entrando em contradições, porque muitos crentes de doutrina estão sendo levados por mente, por meio de achismo, e depois entram em contradições em suas revelações e vira chacote na boca dos ímpios e dos crentes mundanos, alvo de gozação, porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Cuidado, meus irmãos, vocês vigiam, tome cuidado. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Está vendo? E para onde vai os mentirosos? Para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 22, verso 18 diz: porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Cuidado, irmãos, muito cuidado, preste bastante atenção, não estude a Bíblia somente por letras, porque a letra por si só ela mata, mas o Espírito revivifica, o conhecimento incha, mas o amor edifica, diz a palavra. Estude pelo Espírito Santo. Quando Deus fala que o som de trombeta de Deus não é uma trombeta literal, um barulho que você vai ouvir no arrebatamento. Porque ali é a mesma coisa que Jesus falou assim sobre a parábola. Se teu olho te faz pecar, arranca teu olho fora.
Se tua mão te faz pecar, corta fora. Mas não está falando para você arrancar seu olho literal, nem arrancar sua mão literal. Isso é uma figura de linguagem, força de expressão. Está falando assim que você arrancar o seu olho das coisas má. E parar de fazer prática com as suas mãos, que não é da graça de Deus. A mesma coisa é acerca da trombeta lá do Apocalipse de 1 Tessalonicenses 4,16 ou 15. Como você, na hora que você está orando a Deus, você sente a graça de Deus, você fala em mistério, você sente uma virtude de Deus. É a mesma coisa, é a alegria do arrebatamento. Será rápido. Rápido, no abrir e piscar de olho. 2 Coríntios 15:56. Então, irmãos, muito cuidado. Estudem a Bíblia. Ore, jejuem pelo Espírito Santo. Sai de meio de interpretação herética de falsos mestres, de homens soberbos, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Triste será para aqueles que ficarem. Vão sofrer, irmãos, muito. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Hoje se encerra a palavra o Império do Anticristo, parte 2. O próximo domingo será a parte 3 dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos, irmãos, na graça e na paz de Jesus. E não esqueçam do jejum mundial da última hora a favor da Igreja Deus de Amor contra o espírito do falso profeta divisor. Quando fala divisor, é homens que fundam a igreja sem a direção de Deus, causando divisão doutrinária, e pessoas que estão dentro da igreja causando divisões através das falsas doutrinas. É a Babilônia que aí está. Tem o falso profeta, tem a Babilônia, a falsa igreja. O bode no meio do trigo, das ovelhas, o joio no meio do trigo. É uma batalha espiritual que nós estamos. São os agentes do anticristo que estão armando um cenário mundial para a ascensão dele. E qual que é a função deles? Tirar o Espírito Santo de vocês, fazendo com que vocês aceitem a falsa doutrina deles, pequem contra Deus, e o Espírito Santo se retira de você, e o som da trombeta toca e você não é arrebatado. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção, porque só vai subir no arrebatamento da igreja quem tem o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. E a paz do Senhor, irmão. E não esqueça que às segundas-feiras, o jejum mundial, das 6 da manhã às 6 da tarde, a favor do ministério da Igreja de Deus de Amor e de todo o povo de Deus de doutrina contra o espírito divisor do caboclo profético. Deus já começou a fazer a obra desmascarando os pais. Que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.